Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Capítulo 2, olha lá, no versículo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Olha o que disse o apóstolo Paulo. 2:10. Vamos lá. Diz assim: mas o Deus que nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito de Deus, ele sonda, prescruta, penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens conhece, sabe as coisas do homem, senão pelo próprio Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente da parte de Deus. Então, essa palavra é uma palavra que traz luz, esclarecimento, porque não é por ler a Bíblia que você vai entender, é pelo Espírito revelar aquilo que você leu. Porque se nós formos analisar, muita gente lê a Bíblia. O ateu lê a Bíblia, o judeu lê as Escrituras, lê a Bíblia, o evangélico lê a Bíblia, o espírita lê a Bíblia. Então, muitas pessoas leem a Bíblia. Mas a Bíblia, esta palavra, ela só pode ser compreendida se o Espírito do Pai abrir a nossa mente. Não adianta você abrir a Bíblia se Deus não abrir o teu coração, não abrir o teu entendimento. Então é por isso que muitas pessoas não conseguem entender, discernir a palavra de Deus, porque elas leem a Bíblia como se fosse um livro natural, um livro de história, um livro comum. E aí por essas pessoas espiritualizar tudo, elas acabam pegando texto fora de contexto, texto que não se aplica à sua vida. Elas começam a se apropriar de um assunto, de uma fala, de um ensinamento, de uma forma indevida, como se Deus estivesse falando para aquela pessoa. E Deus não estava falando para aquela pessoa. Então, para isso, nós precisamos discernir aquilo que o Espírito tem ministrado nas nossas vidas, para não ficarmos usurpando textos bíblicos, interpretando ao nosso bel prazer, pregando e tentando viver algo que não foi para você viver, que não é para você viver, que não pertence ou que não faz parte da igreja. Então eu quero deixar essa reflexão falando sobre a apropriação indevidamente da palavra de Deus. E como é que as pessoas se apropriam indevidamente da palavra de Deus? Quando as pessoas pegam um texto e tentam aplicar a sua própria vida, dizendo que Deus falou com ela, quando na verdade Deus não falou com esta pessoa. Eu vou ler novamente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então, haverá ou deve haver
uma revelação. Não é que eu li, é que Deus revelou. Não é que eu pensei, é que Deus revelou. Não é que eu achei, é que Deus revelou. Não é que eu quero, é que Deus revelou. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito de Deus é que sonda, prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual do homem entende as coisas do homem, se não for pelo Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente pelo próprio Deus. Então, o que foi te dado gratuitamente pelo próprio Deus? Eu preciso entender o contexto que eu estou inserido para entender o que foi me dado a minha pessoa e não a um personagem bíblico. Não é o que foi dado a Abraão, não é o que foi dado a Moisés, não é o que foi dado a Isaac, não é o que foi dado a Pedro, Tiago e João. É aquilo que foi outorgado, aquilo que foi me dado pelo Espírito. Então eu não posso pegar um texto bíblico, e eu vou dar um exemplo aqui. Olha lá, olha o que está em Josué. Capítulo 1, olha lá, Josué. Então, preste atenção do perigo de você se apropriar de uma mensagem, de um assunto, de um texto indevidamente. E criar isso como uma doutrina na sua mente de que Deus vai fazer, porque afinal de contas, está escrito, mas o Espírito revelou que é para você. Aliás, diga-se de passagem, o próprio texto já está se explicando, nem precisa o Espírito revelar, porque é tão claro e objetivo. Mas, infelizmente, os pregadores, né, de um modo geral, eles não tiram o véu das pessoas e acabam que confundindo. Josué capítulo 1, Josué, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, livro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, ponto e vírgula. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Aí o pastor fala isso. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Aí vai completar o texto. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí o cristão, glória! Ninguém pode me resistir, ninguém pode ir contra mim, porque Deus é comigo, assim como Deus foi com Moisés. Aí a pergunta é, você é Josué? Não, porque Deus aqui estava falando para Josué. Então eu não posso me apropriar disso e passar a viver isso aqui como uma doutrina para a minha vida, uma doutrina cristã. Não, ninguém pode me resistir, porque a palavra de Deus diz... Assim como ele foi com Moisés, ele é comigo. Comigo quem? Aqui, o personagem em questão é Josué, não é você. Então isso aqui não pode ser uma forma de doutrina para a tua vida. Olha outro texto interessante também, agora é o apóstolo Paulo. E esse texto a igreja tradicional ama, né? Filipenses capítulo 4... Versículo 19, o povo... Olha lá, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Disse Paulo, o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, suprirá em Cristo Jesus
cada uma de vossas, no plural, necessidades. Paulo não estava falando para uma pessoa. Ah, irmão, porque aqui Paulo estava falando para a igreja. Mas que igreja? Então, observe que Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, suprirá cada um de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o pregador, ele faz com que a igreja venha se apropriar desse versículo 19, dizendo que Deus, segundo as suas riquezas e glória, vai suprir a necessidade de todas as pessoas. Qualquer uma. Deus não está dizendo que vai suprir as necessidades de todo mundo. Quem está falando que Deus iria suprir as necessidades foi o apóstolo Paulo, não foi Deus. Então precisamos observar aqui que Deus não estava dizendo: olha, eu vou suprir todas as necessidades de vocês. Não. Paulo chegou para a igreja de Filipos, para os filipenses, e disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, suprirá cada uma de vossas necessidades. Então a igreja não pode se apropriar disso aqui. Não, irmão Elcio, mas o mesmo Deus que supriu as necessidades dos filipenses é o mesmo Deus que vai suprir as minhas necessidades. Amém? Glória a Deus. Só que tem um detalhe. Qual contexto você está inserido nessa fala? Onde você se encontra? Porque o versículo 19, ele está dentro de uma construção teológica. Ele está dentro de um contexto. Então, eu preciso analisar o contexto. Olha o que diz o versículo 10. E a epígrafe diz assim: gratidão de Paulo para com os filipenses. Então, Paulo estava sendo grato a Deus pela vida dos filipenses. Não foi pela Batista, pela Assembleia, pela Católica, pela TJ, não. Paulo estava sendo grato pela vida dos filipenses. E ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, ou já outra vez, renovais o meu favor e o cuidado que vocês têm tido para comigo, o qual também já tinha demonstrado antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza ou da necessidade, porque eu já aprendi a conviver e a contentar com o que eu tenho, e em todas as situações, em todas as coisas, eu estou treinado, capacitado, tanto ser estar humilhado, como a ter também fartura, ou ser honrado. Em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto a ter fartura, como a padecer fome, como ter abundância, como ter também escassez. Aí Paulo diz no versículo 13, que também o pastor prega para a igreja: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que quem disse que podia todas as coisas não foi os filipenses, não foram os filipenses, foi Paulo. Foi Paulo que bateu no seu peito e declarou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi Paulo que bateu no seu peito e disse: eu não sei vocês, Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Foi Paulo que disse. Então eu não posso entrar nesta fé alheia de Paulo e pregar isso para a igreja. Eu serei um irresponsável passando esse tipo de conteúdo, esse tipo de mensagem, para que a igreja venha se colocar no lugar de Paulo para receber os benefícios, e não colocar no lugar de Paulo para receber os espinhos. Colocar no lugar de Paulo para receber a rosa, mas não quer receber os espinhos. Colocar-se no lugar de Paulo para receber as revelações, mas não quer ter um espinho na carne. Então Paulo disse: posso, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas isso aqui virou um texto que se coloca no fundo do carro, que se coloca na fachada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você leu o 13, mas você entendeu o 12? Você entendeu o que Paulo falou? Parafraseando para os nossos dias, você entendeu que o que Paulo disse
Paulo estava traduzindo para o nosso tempo, que tanto faz se ele tivesse doente, se ele tivesse com fome, se ele tivesse vestido, se ele tivesse nu, se ele tivesse empregado, desempregado, se ele tivesse em casa, se ele morasse de favor, não importava. Paulo sabia que em todas as circunstâncias Deus lhe dava força. E aí ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então era um conceito de Paulo. Paulo declarou isso. Paulo vivenciava isso. Agora, Paulo disse o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, como que eu vou imitar a fé de Paulo se eu não passar e não vencer os perrengues da minha vida? Porque, irmão, ser cristão quando tudo está bem é muito fácil. Você não vai ver um cristão que tá vivendo bem, vai reclamar da vida. Agora eu quero ver quando a primeira dificuldade bater na sua porta, quando a primeira luta chegar, sabe? Quando as situações adversas da vida, porque o sol nasce para os bons e o mal, a chuva desce para o justo e injusto, né? O dia mau vem também para todos. Então o crente não está isento de passar por problema, o crente não está isento de adoecer, de passar fome. Mas aí quando essa situação chega, ele não consegue vencer. Aí ele começa a usar textos que não lhe cabem, que não é para você. Ah, mas Deus disse que assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Você não é Josué. Ah, mas Deus disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus não disse isso, quem disse foi Paulo. Ah, mas Deus disse que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Olha, para quem Paulo estava falando e por que Paulo estava falando aquilo? Para uma igreja lá em Roma, uma igreja que estava recebendo a palavra da graça, uma igreja madura, uma igreja perseverante, um povo forte, uma igreja que estava reinando em vida e em perfeita vitória, que tinha abandonado a lei que acusava, estava vivendo a graça que libertava. E aí Paulo disse: em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Aí Paulo falou para essa igreja: o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Agora você acha que a igreja do século 21, essas pessoas que estão aí pagando preço, dando dízimo, subindo um monte, essas pessoas conseguem entender o espírito da palavra? Não conseguem. Então essa mensagem parece loucura, como disse Paulo. Essa mensagem é loucura para aqueles que não compreendem, para o homem natural. Essa mensagem parece loucura, porque o homem natural, mesmo dentro das quatro paredes, ele come um pedaço de pão dizendo que é o corpo de Cristo, ele bebe um pouquinho de suco dizendo que é o sangue de Jesus, ele dá o dízimo ao pastor e diz que está dando para Deus, ele inventa um sacrifício, um propósito, uma corrente, e coloca Deus que não tem nada a ver, e é por isso que o evangelho cai em descrédito. As pessoas perderam, sabe, o amor, o interesse pela palavra, porque onde você vai é uma enganação. Tem uma Bíblia, tem um púlpito, tem um pastor, tem um líder, mas não tem o principal, não tem um pão, não tem um alimento, não tem o evangelho. Jesus está batendo na porta, querendo entrar, e o pastor tranca a porta e parece que engole a chave, que ali é ele que manda. Ah, irmão, mas ali é uma igreja bíblica, o pastor não foge da palavra. Mas de que palavra? Malaquias 3:10, trazer o dízimo, se apropriando de um texto que não é para ele. E por que ele não lê também Malaquias capítulo 1 e mostra que o sacerdócio estava corrompido? Mas ele não pode, né? O pastor não vai se expor. Ele tem que pregar o que lhes convém. Graças a Deus que a igreja que recebeu a palavra da graça se libertou disso. Por quê? Olha lá, Salmos 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada acende sem energia? Então lâmpada não significa nada. Não adianta o pastor dizer que a palavra é lâmpada se ele não tem a energia, se ele não tem o espírito que clareia.
Não, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, mas a lâmpada só vai acender se estiver conectada ao Espírito. A palavra de Deus só vai clarear a tua mente se estiver alinhada ao Espírito, porque se o Espírito não revelar, aí vem um homem com as suas interpretações. Para que eu quero uma lâmpada em casa se eu não tenho energia? Ah, mas eu tenho uma lâmpada, eu comprei uma lâmpada que custa R$200. Mas se você não tiver uma rede elétrica, se não tiver energia, não funciona. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem que ter luz, tem que ter a luz, é o Espírito que vai iluminar, é o Espírito que vai clarear, porque senão você vai ler a palavra, vai dizer que ela é lâmpada, mas não tem a luz do Espírito de Deus. E quando nós não temos a luz do Espírito de Deus, nós ficamos à mercê da interpretação do homem. Eu estava vendo em uma rede social uma pastora famosa que ela pregava nos Gideões missionário. Eu não vou dar nome aqui não, mas vocês devem conhecer. Ela era uma pastora famosa que pregou nos Gideões da última hora, alguma coisa assim. E aí ela deixou aquele grupo que ela andava e ela se casou com uma mulher, com a cantora, e ela fundou a igreja, lesbiana. Ela fundou a igreja, de portar, que aceita todo mundo, tal. A questão não é as pessoas entrar e ouvir a palavra, se é gay, se é lésbica, se é isso, não tem problema, a palavra é para todos. A palavra é para aquele que quer ouvir a palavra. Mas a questão é manipular a palavra e dizer que Deus apoia essas práticas como se fosse coisas, sabe? E aí ela falando, quando as pessoas usam texto para dizer que é errado o relacionamento, assim, assado, as pessoas vão lá para Romanos, as pessoas vão lá para Deuteronômio. Aí ela começou a citar os textos que a palavra de Deus condena tal prática. Não está dizendo que a pessoa perde a salvação, está dizendo que condena a prática. E se é um filho de Deus, vai colher, porque está plantando na carne. E ela estava argumentando que as pessoas usam aquilo ali, tudo fora do contexto. Aí depois ela disse, agora eu vou mostrar para vocês a exegese dentro do contexto de que Deus não condena isso, porque Deus amou o mundo. Aí ela disse, eu estou em Marte? Não, eu estou no mundo, então Deus me ama. Só que Deus não significa que o amor de Deus é a aceitação de tudo. E mesmo assim a indivídua usou o texto também fora do contexto, porque Deus usou o mundo, mas que mundo? Qual foi o mundo que Deus amou o mundo? É o cosmo? É o planeta Terra? Não, porque mundo ali tem tradução, é o ecumene, é o mundo dos eleitos, dos predestinados, escolhidos em amor. É o seu povo. Ah, irmão, mas quer dizer que Deus só amava o seu povo? O amor do mundo ali não está falando do planeta Terra. Está falando ali dos judeus, daquilo que ele veio fazer pelos judeus. Então essa pessoa começa a usar texto fora do contexto e se apropriando, dizendo que aquilo é para ela. Olha outro texto também interessante ainda em Salmo 119. Agora o versículo 130. Diz assim: a exposição das tuas palavras, ou a revelação, dependendo da tradução. A exposição das tuas palavras esclarece ou dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição da tua palavra, das tuas palavras, esclarece, dá luz, dá entendimento aos simples ou aos leigos. Então, querido, como que as pessoas vão ouvir a palavra, vão entender a palavra, se não houver uma exposição desta palavra? Mas sabe o que é que a teologia ensina? Não, é porque tem um sermão de exposição, que é onde eu vou expor o texto, e tem o sermão temático. É fácil pregar um sermão temático, porque você inventa um tema da carochinha, pega um versículo solto para fundamentar o seu tema, e fica ali,
2, 3 horas batendo naquele tema, naquele nome, naquele propósito, naquele projeto. Não sai nada. E, diga-se de passagem, 90% das pregações de hoje em dia é tudo temática. É mensagem sobre vida financeira. Aí vai procurar um texto bíblico para argumentar aquilo que ele quer falar. É mensagem sobre quebra de maldição. Vai procurar um texto lá que vai falar em Deuteronômio 28 de maldição, para ele sustentar a pregação dele do início ao fim. Mensagem sobre o casamento. Ele vai lá em 1 Coríntios, que não é nem doutrina, foi uma advertência de Paulo, e vai lá para falar sobre o casamento. Mensagem sobre o dízimo. Já sabe onde ele vai, né? Quer dizer, só uma mensagem temática com um versículo solto. Mas cadê a exposição? Cadê a exposição da palavra para dar entendimento, para trazer revelação para a igreja? Não tem. E eu estou falando de temas simples. Imagine quando a gente toca no assunto do inferno, quando a gente toca no assunto do diabo, quando a gente toca na questão dos demônios. É muito complexo. Se você não expor, se não houver um esclarecimento, uma revelação pelo Espírito, as pessoas não vão compreender. Eu falei ontem na nossa live, final de semana passada eu tive num evento com o meu atleta, e aí eu tive que vir embora à noite, 8 e pouca da noite. Cris não estava muito bem para ajudar com o bebê. E aí eu deixei um aluno que ficou com o carro esperando os meninos. E esse aluno voltou meia-noite. E quando ele veio de Camaçari meia-noite, quando ele passou na encruzilhada, tá lá uma mulher vestida de branco, de um cavalo branco com o cabelo caindo no olho. E ele disse que estava o carro cheio, e eles ficaram pasmo, com medo. E aí tinham que passar pertinho, que a encruzilhada era onde ele ia passar. E ele disse: professor, bateu o desespero, o irmão do lado já começou, sangue de Jesus tem poder, e eu não conseguia nem olhar para a mulher, porque era uma cena terrível, parecendo aquele filme de Hollywood, aquele filme da Emily Rose, né? Imagina a cena, um cavalo branco com a mulher vestida de branco em cima, disse que estava assim, ó, o cabelo assim, disse que a mulher estava olhando assim por debaixo do olho, e ele disse que viu aquela buguela de olho branca. Ele disse que bateu o desespero, e ele falava comigo, ó irmão, professor, estou todo arrupiado. Aí eu dei uma risada para ele falou: foi o quê, professor? Eu falei: eu queria estar lá, eu queria ver essa cena, para eu te mostrar uma coisa. Aquilo ali é ilusão, aquilo ali é uma mente teleguiada, manipulada. Aquilo ali é um culto, sabe, irracional. Aquilo ali, mas professor, aquilo ali não era uma entidade, não era um demônio, não era um ser espiritual. Não, irmão. Você ficou com medo pela fisionomia? Eu já tive esse medo. Mas o nosso maior medo é alguém que está com a arma na mão fazendo besteira. É uma pessoa que está saindo aí, roubando, matando, destruindo vidas. São as pessoas conscientes. Não essas pessoas, coitada, que a religião usa para manipular outras, e vão lá fazer essas práticas, achando que está fechando o corpo, que vai conseguir isso, vai conseguir aquilo. Uma pobre coitada, perdendo o seu tempo. Que Deus abra a mente dela. E eu comecei justamente aqui, ó, expor essas questões para esse abençoado, esse aluno. Agora pronto, termina o treino, todo mundo vai embora, ele para comigo para ouvir o Evangelho da Graça. É claro que está muito cedo ainda, né, para a gente, mas a gente já começou a tratar sobre esses assuntos. Ele, então não é, não. E aí eu vou mostrar. Ele, meu Deus, irmão, rapaz. E está entendendo, está começando a entender. Mas se não houver essa exposição, as pessoas não vão entender. Então, queridos, a Bíblia é um livro muito perigoso. Muito perigoso. A Bíblia é um livro muito perigoso. E eu vou dizer para vocês. A Bíblia mata mais do que bomba nuclear. A Bíblia mata mais do que fuzil. Porque anos e anos, milênios de história, o povo vem matando usando a palavra. O povo vem morrendo usando a palavra. O povo vem destruindo, conquistando terras, conquistando riquezas, conquistando
palanques através da palavra. Recentemente, 2 pastores morreram aqui na Bahia. Um foi assassinado por uma facção. A própria palavra matou ele. A própria Bíblia matou ele. E o outro foi assassinado também aí em outro lugar aí que se me falha a memória. Por quê? E digo mais, tem um aí que Deus tem misericórdia dele, porque se continuar, é outro também que a palavra vai estar matando, viu? É outro que a palavra vai estar matando. Teve um aqui, o famoso Moisés de Feira, que teve que dar, que a palavra estava matando ele também. Porque isso não é pregar o evangelho, chegar no meio da feira e botar o dedo na cara do homossexual e dizer que ele vai para o inferno. Você pode pegar um homem desse atrapalhado e você descer a sepultura. Então o de Feira de Santana, o Moisés, está enfrentando processo na justiça, enfrentando aí um monte de coisa aí por causa dessas questões. E tem outro parecido com ele também, que acho que é de Feira também, se eu não me engano, que está aí dando nome nas feiras, nas praças públicas, chamando todo mundo de ladrão, disse aquilo, e que Jesus está voltando. A palavra está matando ele. A palavra está destruindo ele. Paulo falou, olha, a palavra de Deus é cheiro de vida para aqueles que são da vida, e cheiro de morte para aqueles que são da morte. Eu não posso usar esta palavra para ficar pregando morte, porque nós estamos na vida de Cristo e não na morte de Moisés. Então, se eu não expor isso aqui com clareza, com leveza, essa palavra que era para gerar transformação, gerar consciência na vida do ser humano, está gerando indignação, é ódio, é rancor. É como um padre andou falando aí, que a maioria hoje dos estupros, dos assassinatos, tudo é de cristão. E ele falou alguma besteira? Não. Porque não é o ateu que está fazendo isso, a maioria são crentes. A maioria são aqueles que dizem, eu digo que não são cristãos, tá? Ele errou nisso aí, não é que é cristão. Cristão segue a Cristo. São crentes da religião A, da religião B. E são esses homens que estão matando aí, matando e defendendo a sua fé, a sua crença em Deus. Porque eles conhecem a palavra. Você sabia que Hitler, antes dele criar lá aquele movimento, ele estudava para ser padre? Era um homem de fé, né? Então, queridos, não é a religião, não é a igreja templária, é você entender que você é templo do Espírito, e você discernir essa palavra para o seu tempo, que aquilo que Deus falou para os personagens bíblicos só vai surtir efeito para a tua vida quando você se colocar dentro de um contexto atual e entender que hoje não é a letra das páginas amareladas de um livro, mas o Espírito revelador na tua mente que vai te conduzir em paz e em perfeita vitória. Então, não se aproprie daquilo que Deus não designou para você. E uma irmã aqui no nosso espaço me questionou, irmão Elcio, está escrito, irmão Elcio, foi Jesus que disse que tudo que eu pedi em nome dele, ele me dá para que o Pai seja glorificado. Eu falei, cadê? Onde está escrito? Ela pegou o texto e me mostrou lá em João. Aqui, irmão, tudo que eu pedi em nome de Jesus, ele me dá para que o Pai seja glorificado. Eu falei, cadê, irmã? Aqui, irmão Elcio. Eu, onde? Eu falei, irmã, ele estava falando isso aqui para os discípulos. Você não estava nem aqui. Olha para quem Jesus estava falando. Não, mas não foi Jesus falando? Sim, mas Jesus... Então, foi Jesus de Nazaré falando. E Jesus de Nazaré falou para quem? Jesus de Nazaré está mandando você vender tudo que tem e dar aos pobres? Não, ele falou para um jovem específico. Então, Jesus de Nazaré, ele estava conversando com pessoas. Jesus de Nazaré falou o que para Nicodemos? Foi para Nicodemos. Jesus de Nazaré falou o que para a mulher samaritana? Foi para a mulher samaritana. Agora minha pergunta é, Jesus está falando o que para você? Ah, Jesus falou para mim o que falou para a irmã Gloriane, o que falou para o Giovanni. Não, não. A doutrina é para a igreja, mas a revelação e a vida com Deus é individual. Amém? Vamos louvar a Deus?